Olá, minhas queridas irmãs abençoadas. Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do Pode Abençoar. Hoje, o nosso coração se curva diante de um tema profundamente delicado: o luto da perda de filhos crescidos. Nenhuma mãe se prepara para sepultar um filho. Quando essa perda acontece na fase adulta, o luto vem acompanhado de memórias intensas, da voz que ecoa nos cômodos da casa, dos hábitos compartilhados, dos planos sonhados. A saudade se mistura com a convivência que já não existe e o vazio se torna mais profundo. Falar sobre esse tipo de dor é difícil, mas necessário, porque o luto precisa de espaço, de acolhimento e, acima de tudo, de esperança. E a palavra de Deus nos mostra que essa dor não é desconhecida por ele. Em Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 15, lemos sobre a viúva de Naim, que havia perdido seu filho, já um jovem. Quando Jesus viu aquela mulher, o texto diz que ele se compadeceu dela e disse: Não chore. Em seguida, tocou o esquife e devolveu a vida ao jovem. Essa história nos mostra algo profundo. Jesus vê a dor das mães que perderam seus filhos. Ele se aproxima, ele toca, ele se importa. Nem sempre o milagre será o mesmo, mas a compaixão de Cristo permanece acessível, real e constante. Também nos lembramos de Maria, a mãe de Jesus, que esteve presente na crucificação do seu próprio filho. Em João 19, de 25 a 27, lemos que ela estava aos pés da cruz. E mesmo naquele momento de dor insuportável, Jesus olhou para ela com cuidado e confiou a João, dizendo: Eis aí a tua mãe. Até no momento mais sombrio, ele cuidou dela. Essas mulheres da Bíblia nos mostram que Deus não ignora o luto materno. Ele se revela em meio às lágrimas e caminha ao lado de cada mãe que tenta continuar vivendo, mesmo quando parte do coração se foi. E para tornar essa conversa ainda mais humana, sensível e real, hoje temos uma convidada muito especial, Neuza Bernardino Gomes, uma mulher de fé, de coragem e de muitas memórias. Neuza enfrenta a dor da perda de uma filha já crescida e, com muita generosidade, aceitou compartilhar conosco um pouco da sua história, de dor, sim, mas também de fé e confiança em Deus. Neuza, minha querida cunhada, seja muito bem-vinda ao Pode Abençoar. É uma honra ter você aqui e desde já eu te agradeço por sua dedicação e disposição em dividir sua jornada tão íntima com tantas outras mulheres que talvez estejam passando exatamente pelo que você passou. Que o Senhor te use hoje para consolar e inspirar os corações. Vamos começar? Neuza, conta um pouquinho para a gente sobre você e sobre a sua filha, a sua família. Bom, eu quero que esse vídeo possa ajudar as outras mães que estão passando pela mesma dor que eu. Como eu fui ajudada, eu quero que ela seja confortável em nome de Jesus. Amém. Eu tive a primeira gravidez e eu perdi quase 3 meses. Aí foi muita dor, muito difícil, foi muito complicado, e eu chorava muito, até que eu engravidei novamente. Aí foi uma felicidade, foi maravilhoso. Aquela gravidez incrível, muito feliz. E aí eu fui fazer a primeira ultrassom. Aí a primeira ultrassom deu um probleminha que ela não ia sobreviver ao nascer. E aí retornei ao meu médico
e ele quis marcar o aborto, para mim fazer o aborto, que meu bebê não ia sobreviver. E aí eu me senti desolada. Eu simplesmente deixei ele falando sozinho e saí. E procurei o outro médico. Foi um médico muito assim conceituado aqui em Goiânia, foi um dos primeiros, doutor Délio Sena. E ele me falou, eu não tiro, eu continuo. E fui. E foi uma gravidez assim preocupante, né? A gente preocupava muito, mas tudo mais foi normal. Aí ela nasceu, um bebê lindo, grandão, e aí ela ficou na UTI, depois eu ganhei alta, eu ia para lá amamentar ela. Assim, não foi fácil, foi difícil. Aí ganhou alta, nós fomos para casa, e aí a gente foi procurar um especialista, né, para ela. E assim, ela um bebezão normal, feliz da vida, e como se nada tivesse acontecendo com ela. Era igual o médico falou, é só você que sofre, ela não está sofrendo. Aí cresceu um bebê lindo, maravilhoso, e nos fez muito feliz. E ela é muito inteligente, uma menina encantadora, nossa. Aí eu tive que adaptar, né, os problemas de saúde dela, as outras coisas, mas dei conta de tudo. Foi muito bom, foi feliz demais. Aí, com 10 anos, o rim dela começou a parar. E eu não queria que ela fizesse hemodiálise, mas não teve jeito, teve que fazer. Ela fez hemodiálise um mês. Um mês eu fiz meus exames tudinho, fui para São Paulo doar o rim para ela. Aí, sabe, se você tem aquela gratidão de Deus, que Deus te deu esse livramento, foi maravilhoso. Aquela gratidão maravilhosa. E aí a gente vivia muito feliz, ela muito inteligente, ela era meu tudo, ela era minha companheira, ela era a minha conselheira, ela era meu tudo. Ela cuidava até do meu contra-cheque, da minha vida financeira, a gente saía para fazer as contas, ela fazia as contas de cabeça. Ela era assim maravilhosa na matemática, até ela ia ser professora de matemática, né? Se as coisas da vida não tivessem interrompido. Aí ela era minha vida, é meu tudo. Cunha, conta um pouquinho para as mulheres que estão nos ouvindo, para elas entenderem, né? Então, primeiro você contou aí que a gravidez da Sarinha foi uma gravidez que no começo da gestação ela já apresentou problemas, né? Isso. E o primeiro médico queria interromper a sua gravidez e você não quis, então você lutou pela Sara, né? Okay. Já no começo de geração da vida da Sara, você estava ali guardando e cuidando. Foi atrás de outro médico, e aí ele te incentivou, né? Te incentivou a continuar com a gravidez. E a Sara nasceu. Nasceu uma criança com algumas necessidades especiais, né? Mas ela conseguiu crescer, se desenvolver, foi para a escola, né? Frequentou a escola normalmente. A Neuza precisou lutar também para conseguir alguns direitos, né, como um apoio na sala de aula para ela, para que ela tivesse direito como uma criança comum, né, uma criança normal. Então, essa acessibilidade você também teve que lutar. Lutei, de unhas e dentes, um direito que já era dela. Isso, e a Sara tinha baixa visão, né? Também. Ela foi crescendo. Ela foi perdendo a visão logo após o transplante, né? Ela foi perdendo a visão e a gente não foi entendendo. Aí o médico falou que ela tinha retinose, né? Que era uma perda da visão, assim aos poucos ela ia perdendo a visão, Isso. né? Aí, com os 10 anos, ela precisou fazer essa cirurgia, porque ela precisava de um transplante. E quem foi a doadora, então? Eu doei o rim para ela. A mãe foi 100% compatível, né? Foi 85%. 85%. Então, fizemos o transplante e a Sara continuou
vivendo maravilhosamente bem. normalmente. A Sara cresceu, se tornou uma jovem adulta, e aí ela já fazia parte de toda a administração da Da casa. casa, administrava até o sabonete. Tudo era administrado. Muito inteligente, acompanhava tudo, todas as notícias. Sara era uma espectadora, né, de telejornais e tudo mais. Sabia muitas coisas e era ela que informava os pais o que estava acontecendo no mundo e no Brasil. Verdade. E conta pra gente um pouquinho, Neuza, como que você pode compartilhar, então, como é que foi o momento da perca? O que que aconteceu? A Sara, ela teve muitos problemas de saúde, né? Ela tinha uma saúde um pouquinho fragilizada. E aí, o que que aconteceu? Conta pra gente. Ela teve uma gripe, né? E a gente levei para o hospital, aí deu um problema no intestino, ela teve que fazer uma cirurgia urgente. E a cirurgia não deu muito certo, rompeu, e aí as coisas começaram a ficar muito complicadas lá no hospital. E foi horrível para mim, meu Deus do céu. Parecia que eu estava num vale, eu estava num vale profundo do desespero. Eu tinha tanto medo que eu suava medo, eu vivia transpirando de medo, era aquele desespero terrível. Eu chorava muito, eu ia para o banheiro para não chorar perto dela. Ela chegou a ficar quanto tempo com a internada? Quantos dias foram? Mais Foi de 10. mais um mês. Ela um mês internada, né? E ela percebia que eu ficava do lado dela a noite inteira. E ela falava para mim: você ficou do meu lado, mãe, a noite inteira. Hum. Foi. Ela precisou ser entubada, né? Foi um desespero muito grande. Aí eu percebi. Aí a gente chegou lá, eles estavam anunciando a mãe da Sara, né? E eu cheguei lá, minha filha cheia de procedimento. Aí eu percebi, sabe, que eu tinha que entregar ela para Jesus, porque era a vontade dele. Uhum. Muito doído, muito triste. E eu saí dali e pedi a Deus para não deixar minha filha sofrer mais, porque ela não era mais minha. Aí, quando eu cheguei em casa, no hospital, 11 horas, o hospital ligou, né? Aí eu já entendi, sabe? Uhum. Aí eu já corri para lá. Foi o pior dia da minha vida. Então, a Sara teve várias complicações após essa cirurgia, né? Ficou Foi. muitos dias internada, e aí, à medida que o tempo foi passando, ela foi, o caso dela foi agravando ainda mais. Foi. E aí, eles estavam com medo, né, dela perder o rim transplantado, e aí precisou entrar com muitas medicações, muitos antibióticos. E o rim dela estava maravilhoso, ele estava suportando muito bem. Ela não faleceu por conta do câncer, Uhum, mas foi outros problemas. O rim dela estava bom ainda, sabe? E aí uhum. eles começaram a fazer uma hemodiálise com o medicamento, né? Que estava Muito muito forte. medicamento, muito forte. E isso era muito doído. Uhum. E aí a Nilda ficou esse tempo todo acompanhando, né, e fazendo um revezamento com o meu cunhado também, o Luiz, que chegou a ficar também, né, com ela no hospital também, vários dias. E foi assim, que, resumidamente, né, Neuza, porque 30 dias internada não é 30 minutos, né? Não é só quem passa por isso para entender o sofrimento terrível, muito É. terrível. Tem coisa pior que você depender de hospital. Uhum. E aí você chegou nesse momento, então, de observar que ela estava também já sofrendo, né? E você entregou, então, você fez essa oração de entrega para Deus, Eu porque falei para ele, se fosse para ele deixar ela para mim, eu ia lutar como uma leoa novamente por ela, mas não queria mais ver ela sofrer, não. Aí eu uhum. entreguei ela para Jesus. Neuza, qual tem sido assim seus
maiores desafios emocionais e espirituais, né? Tem ainda a perca da Sara ainda é recente, mês que vem, né? Dia 5 não, dia 3 de 3, setembro, né? faz Vai 2 fazer anos. anos que a Sara faleceu, então tá bem recente ainda. Quais têm sido os seus maiores desafios emocionais e espirituais após a perca da... Ter que existir sem ela. Existir sem ela é um vazio terrível. O todo dia, né, Cunha? É um vazio imenso na alma. Você amanhece o dia, você não tem o que fazer, você não consegue fazer nada. É muito difícil. Esse vazio, sabe? Terrível. É um vazio terrível. Então seria o maior desafio para você, né? Então seria a ausência mesmo, desde do começar do dia, né? Até o Isso. final, é a ausência dela, porque vocês viviam coladas, né? Coladas, nós era carne e unha. Carne Carne e unha. unha, uma do lado da outra ali, A com outra. tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Era muito lindo a relação de vocês duas, né? É muito bonito lembrar, assim, com saudade, né? Das emoções e a Sara sempre muito preocupada com todo mundo, Todo e mundo. Parecia uma pessoa adulta querendo resolver os problemas dos de outros. todo mundo. Você sentiu, em algum momento você passou por raiva, ou você se sentiu culpada, ou você que fica questionando o propósito de Deus nessa sua dor? A gente, como mãe, tem aquela coisa de mãe, né? Aí Hum, vem a culpa, né? A gente quer culpar a gente, né? Coisas de mãe. Por que que eu não fiz diferente, né? Por que eu não levei antes? Por que que eu deixei? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu deixei para o médico? Eu mesma não fiz as coisas os exames que eu achava que era para fazer, sabe? E aí vem, né, aquele questionamento. Deus, você sabia que eu ia sofrer tanto? Por que você levou? Né? Por que você levou ela? Você sabia que ela era tudo que eu tinha, tirou tudo que eu tinha e a levou. Aí fica essas perguntas, sabe? E isso ainda faz parte, né, Cunha? Como a gente está falando, por mais que seja recente, eu acredito que as mães também que passam por perdas assim, né? A gente Coisas de tem uma mãe. resposta, né? E nem sempre o Senhor vai nos dar uma resposta Não clara. tem a resposta e eu pergunto e as respostas não chegam. Talvez eu vou ter quando eu for, né? Aí eu não vou querer Uhum. nem saber das perguntas, dessas respostas, porque eu sei que eu vou ver minha filha na eternidade. Vai ter o encontro, né? Me encontro com E de ela. alguma forma isso conforta o seu coração, né? De saber que você vai se encontrar com ela novamente, né? Porque a Sara, ela entregou o coração dela para Jesus, né? Então, já está desfrutando do gozo eterno. Jesus sarou ela, mas não foi para mim, né? Foi para ele. Jesus sarou a Sara para ele. Muito linda essa fala sua, Cunha, muito lindo. Nesse período que você está enfrentando, Cunha, de dor e de perca, a sua fé, como que tá a sua fé nesse processo de luto? Uma alma vazia, parece que todas as prateleiras de sentimentos esvaziou, sem querer existir, né? Uhum, Sem a fé, parece que esvaziou de dentro de mim, parece que saiu do meu coração a fé. E minha alma, não conseguia encontrar minha alma. uhum. Fiquei como se eu estivesse bailando no ar, sem encontrar eu mesma. Não sabia onde estava a minha alma. Ela não estava comigo. Eu fiquei muito vazia. E aí é aquele negócio, né? Não adianta querer
correr com o processo, né? O processo de luta é um tempo, né? E aí eu pedia muito a Deus para preencher meu espírito, minha alma, porque eu não sabia o que fazer mais. Eu só queria ficar deitada. Uhum. Amanhecia o dia, eu não comia, eu não queria nada. Só estava o meu corpo. Um corpo cansado, porque não dormia também. Mas eu pedia todos os dias eu pedia a Deus me dar força, me dar coragem para mim tentar existir, né? Porque eu não ia tirar minha vida. Uhum. Não era a hora de eu ir. E que Deus tinha que fazer alguma coisa por mim, pelo meu marido. E tudo sai da sua mente. Você só sente o seu corpo doído, sofrido. Somente isso. Parece que as coisas perderam o sentido, né, Cunha? Perde tudo, você não tem rumo, você não tem mais nada Uhum. na vida. Mas Deus é muito bom. Deus fala com a gente através das pessoas, né? E aí, um dia eu entrei no grupo, não estava vendo celular, não estava vendo nada, televisão, nada, nada. Um dia eu entrei no grupo da igreja e eu vi uma pastora. Ela falava que nós tínhamos que disciplinar o seu querer, o seu espírito, a sua vontade, você precisa disciplinar. E eu li a Bíblia, não fazia sentido em nada. Aí eu comecei, eu ouvi ela todos os dias. Eu falava para Deus, se é para mim recomeçar, eu vou me disciplinar. E eu comecei a ler a Bíblia. E não entendia nada. E eu voltava e não entendia nada. Aí eu voltava e lia novamente. Até que eu consegui entender a Bíblia, sabe? O que Entendeu? Deus estava falando no meu coração. Porque as consequências é muito doída, meu Deus do céu, é muito difícil. Aí eu comecei a ler a Bíblia e todo dia eu ouvia ela, eu vou me disciplinar, eu vou entender tudo que eu estou lendo. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu fui ler o Salmo 71 e ali estava, né, o meu consolo. Esses últimos dias ele tem falado muito, né, com você. Toda vez que a gente conversa, a gente tem a oportunidade de se encontrar, a gente sempre compartilha, né, sobre o Salmo 71. Aí eu li o Salmo, eu senti como o Davi velho, cansado, sem socorro. Aí eu cheguei no versículo 12, né? Não te ausente de mim, ó Deus meu. Apresse em me socorrer. E o socorro veio. Amém. Glória a Deus. Toda hora. Meu marido saía para trabalhar e eu ficava em casa sozinha. E toda hora eu lia esse versículo. Senhor, apresse em me socorrer. Eu não posso terminar minha vida assim. Acho que eu ainda sirvo para alguma coisa. Oração mais profunda e sincera da Cunha. E aí, você, minha cunhada Joyce, resolveu fazer o estudo bíblico na minha casa. Foi maravilhoso. Porque eu senti. Porque eu não vou superar essa dor.
Esse sofrimento, ele não vai passar. A Sara vai ser sempre a Sara para sempre na minha vida. Mas eu preciso do amor de Deus para me preencher, para me fazer existir. Porque eu preciso existir. Eu não fazia mais um bolo na minha casa, eu não fazia mais nada, só o trivial, nós estávamos comprando comida. E aí a minha vizinha me sustentou 15 dias levando comida para mim. Olha como Deus usa, né, Cunha, as pessoas para nos Deus usou a levantar. mãe dela. E eu nem gosto muito de carne de porco, a mãe dela fez para mim. Um bife, dona Delvita, a mãe da Marlene, fez um bife de carne de porco para mim. E eu comi, parecia o bife mais gostoso do mundo. E foi 15 dias ela me sustentando, levando comida para mim. E minhas vizinhas me ajudou demais. Que todas as mulheres se ajudem. As minhas vizinhas iam na minha casa, oravam por mim. Minha família, meu irmão Daniel foi, mas meu irmão Miguel, pastor Miguel, foi essencial na minha vida, me ajudou demais. Minha irmã Cida, minhas irmãs, me ajudou muito. E isso fortalece. Fortalece e te fala que você tem que recomeçar. Precisa recomeçar. E aí eu tive esse impulso, né, de Deus, porque essa dor é muito grande, mas o amor dele por mim é muito maior. O amor dele é muito grande, às vezes dói. Aí ele vem com aquele pinguinho de água para te acalentar. Chorar eu choro, porque eu vou chorar, acho que eu vou chorar para sempre, né? Mas eu sei que ele vai me ajudar a superar. Você, Não digo superar, né? Mas me ajudar a recomeçar com a minha vida, sabe? Fazer as coisas que eu preciso fazer, né? é, o Senhor tem te chamado, né, Cunha? E aí que me ajudou muito também eu ir para a igreja, porque em casa eu só queria ficar deitada e vocês me convidaram para ir para a igreja, você vê que eu fui, você estava terminando o estudo de João, e foi para mim assim uma brisa para minha alma. Às vezes eu chorava, eu ia para o banheiro, voltava. E eu falava, eu tenho que ser forte, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, né? Eu tenho que ouvir as canções que vai me fortalecer. As canções parece que me elevavam perto dela. E é assim que eu tenho vindo, sabe? Assim, com essa força de Deus que Ele põe através das pessoas para me ajudar. Eu fui muito agraciada, com muita ajuda. E assim, de não ficar revoltada, né? De estar com o Senhor. Se Ele levou, foi a vontade dEle. E isso é tão importante você falar, né, Neuza, porque a dor, ela tem dois efeitos no ser humano, né? Ou ela nos quebranta e nos deixa mais maleáveis para o mover de Deus, ou ela nos endurece, nos enrijece ao ponto que a gente se revolta, né? É. Então só existe dois caminhos na dor. E a gente ter consciência da decisão que a gente toma é muito importante, né? Porque te ouvir falar, mesmo com toda a dor, porque ainda dói, e você falou, eu vou chorar para sempre, e realmente nós vamos continuar chorando, né? Na nossa maternidade é um momento, tem o choro de alegria, mas tem o choro de desespero, tem o choro de não saber o que fazer, e tem o choro da ausência, da saudade, né? Que ela vem, quando ela vem, Isso. ela precisa pôr para fora. Ela queima, né? Ela te queima, ela te Exatamente. consome. Isso, e você externar isso e falar, né, com tanta segurança, igual você está falando aqui, eu vou chorar, eu tenho certeza de que eu vou chorar. E que o chorar, ele vai ser parte desse processo,
né? Mas que ao mesmo tempo que você chora e você põe para fora, o Senhor te ouvir falar as porções diárias, as gotinhas que o Senhor tem pensado sobre a sua vida é muito linda, muito precioso, né? E eu não quis. Muitas mães precisam encontrar isso, né? Essa água que vem e que sacia aquele momento específico, mesmo que seja uma gotinha, mas que é um novo recomeçar, um novo florescer, né? Um crescimento gradativo. Como a gente tem caminhado juntas, né? E eu tenho falado para você, Cunha, é devagar. É É um devagarzinho. devagarzinho, um dia de cada vez, e a gente vai vivenciando, e o Senhor vai falando, e a gente vai entendendo, e nem sempre a gente vai entender, mas a gente precisa continuar confiando, né, no que o Senhor preparou. Às vezes ele fala com a gente assim, de uma simplicidade nas pequenas coisas que você tem que captar, né, para fortalecer. E ele está fortalecendo, porque eu não quis revoltar, porque a gente acredita, né, na fé, a gente acredita no Senhor. Revoltar não era Não é o caminho, né? caminho, não. Cunha, você falou aí do versículo, você já citou pra gente aí de versículo de Salmos, né? Salmo 71, que tem te ajudado, tem te fortalecido muito, tem sido a sua oração diária, praticamente. Você falou das músicas, né? Das canções da igreja, o quanto que é bom, né? A gente ouvir uma música que nos leva para Deus, nos aproxima de Deus e te traz memórias boas, né? Com a Sara, que a Sara também gostava de ouvir, né? Canções. E hoje, Cunha, é, o que tem te dado esperança de continuar, mesmo com a saudade? Você falou aí, né? Muitas pessoas, o senhor tem usado muitas pessoas para te ajudar nesse momento difícil e tudo. Mas o que você já entendeu, assim, de onde que está vindo? O que está te dando esperança para continuar, mesmo com tanta saudade? Parece que caiu. O meu tá parecendo pouca. Tá. A esperança que eu tenho é quando eu fechar os meus olhos aqui, eu vou abrir na presença do Senhor Jesus, meu Salvador, e eu vou reencontrar ela, sabe? Uhum. Seguindo na eternidade. Ok. Então, é a esperança de reencontrar com a Sara, então, né, Cunha? E dor nunca mais. E saber e ter a certeza de que lá é um lugar que não tem Dor, dor, né? Não tem dor sofrimento, nunca mais. E não tem doença. é a minha esperança, né? Para isso eu tenho que estar na presença do Senhor, meu Salvador, né? Amém, Seguir Cunha. no caminho de Jesus Cristo, só Ele é o caminho. Amém. Então, essa certeza, né, que a gente precisa ter, né, do encontro com Jesus, para Ele confortar e acalmar os nossos corações, Isso né? é verdade. Porque nesse mundo é muita dor. Se você pudesse dar um conselho de fé, que mensagem você deixaria para uma mãezinha que está passando por essa dor, que acabou de perder um filho? O que você diria para uma mãe? É insistir todo dia, toda hora, para existir. Tem que insistir. Porque se você escutar seu corpo, você só quer prostrar. Insistir toda hora para existir, buscando força em Jesus, sabe? Porque só Ele é o caminho. Quer falar mais alguma coisa, Cunha? E você acha que isso é importante você mencionar? Buscar na presença do Senhor, sabe? Uhum. Para que Ele seja a brisa da nossa alma. Porque você sente quando essa brisa chega. Ela chega e te fala: você precisa ir, você precisa prosseguir. Exista, exista. Amém, amém. Que lindo.
Muito lindo, Cunha. Que realmente essa mensagem possa impactar a vida de muitas mãezinhas, né? Que estão sofrendo, de muitas mulheres que ainda vão passar por essa dor também. Porque a gente Ninguém não está livre, é né? mãe, ninguém tá Ninguém livre. está livre. Algo também que me ajudou demais também, eu gosto muito daquela música, né, da Ana Paula Valadão, Sou Esther, porque somos mulheres de Deus e não deixe de existir. Estamos aqui neste mundo onde nós só enxergamos as nossas dores. Nós não vamos ao encontro das dores das outras mulheres, né? E eu peço que Jesus nos ensina a cuidar das outras também, não só de nós, cuidar de nós, nosso espírito, cuida do seu vizinho também. Como eu fui cuidada, eu quero que todas as mulheres cuidem uma da outra, sabe? Leva um almoço, leva um café, leva uma sopa, leva uma esperança, uma conversa da tarde. É muito gostoso, fortalece a gente, quem está ouvindo também, né? Verdade. E que nós sejamos mulheres de Deus. Porque, como a música fala, né, daquelas mulheres, não foi fácil para elas, não foi de jeito nenhum. E como não é fácil para nós também, né? Então, É, sejamos mulheres de Deus e vamos nos ajudar, não soltar a mão, apertar as mãos, né, em ajudar umas às outras. Todas que estão passando por esse processo precisa de mais de apoio, de carinho, de força, de um convite para ouvir a palavra de Deus. E foi assim que eu estou tentando existir e eu estou conseguindo. amém. Eu Glória já a estou Deus. fazendo bolo, Tá mesmo, uma delícia, viu, gente? eu já comprei um batom. Saiu, comprou um batom. Então, é assim, é nas pequenas coisas que você vai prosseguir, porque precisa prosseguir. Porque não é a hora da gente morrer, não, não é a hora. Tem que prosseguir, de qualquer forma, tem que ir, tem que insistir. Precisa continuar, né? Precisa continuar, Cunha, porque isso é um ponto importante aí, né? Às vezes a gente fica atenta, né? A nós que somos mulheres, sermos um pouquinho mais empáticas umas com as outras, né? E tem tantas coisas simples que nós podemos fazer. Não existe uma palavra que a gente possa dar que possa trazer consolo para uma perca deste tamanho. Mas pequenas ações pode mudar um dia de uma mãezinha que está querendo desistir, né? Que está com tanta dor na alma, que ela não sabe o que fazer com tanta dor, não vê sentido e saída diante dessa situação. Então, um cafezinho, um abraço, isso. né? Um É bolinho, um pãozinho de queijo, coisas simples que nós podemos fazer, né? Para ajudar uma mulher que precisa. As mulheres precisam se unir e uma ajudar a outra, a outra, amar a outra, né? Para a gente poder verdade, brilhar juntas, que sozinha a gente não chega a lugar nenhum. verdade. E eu Muda. recomendo todas a ouvir essa música, ela vai sentir. É, muito linda essa canção mesmo. Obrigada, Cunha. Obrigada de coração por ter aceitado, tá? Falar um pouquinho dessa dor que ainda é muito recente. E meu muito obrigada. Eu sei que nós estamos unidas num propósito. O Senhor tem falado ao seu coração e tem falado ao meu. E tem sido maravilhoso poder aprender com você. Eu aprendi muito com você também. Minhas queridas irmãs, que episódio foi esse? Silencioso em alguns momentos, intenso em outros, mas cheios da presença de Deus. Hoje nós ouvimos o testemunho corajoso da Neuza e fomos lembradas que, embora o luto transforme a vida de uma mãe para sempre, Deus continua presente, segurando cada lágrima, fortalecendo em cada madrugada e restaurando aos poucos o que foi despedaçado pela perda.
A dor da saudade, ela é real e ela não tem prazo. Mas o consolo do Senhor também é real. E ele nos visita dia após dia, mesmo quando faltam palavras. Se você vive essa dor, saiba de uma coisa: você é amada, é vista e sustentada por Deus. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e continue acompanhando os próximos episódios do Pode Abençoar para mais histórias de fé e confiança em Jesus Cristo. Amém. Ó, um beijo, Cunha. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe.